Pensa só nessa cena. Uma comunidade novinha em folha, que nasce já no meio do caos, sabe? Os caras que fundaram tudo, que trouxeram essa nova fé, precisam fugir no meio da noite. E deixam para trás um bando de gente que tinha acabado de se converter, agora sozinhos, enfrentando uma perseguição pesada. Fica aquela dúvida no ar, né? O que será que aconteceu com eles? Será que aguentaram a pressão? A fé deles sobreviveu? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora. Para a gente entender a força dessa galera, a gente precisa sacar como tudo começou. E foi um começo explosivo. Paulo e a turma dele chegam, pregam e um monte de gente se converte. Só que, claro, essa fé nova causa uma reação super violenta. Acusam Paulo de trair César e ele tem que, vazar da cidade. Aí, preocupado, ele manda Timóteo de volta para ver se a igreja tinha virado pó. Mas o que o Timóteo encontra não é um monte de ruínas, não. Pelo contrário, ele encontra uma fé pulsando, crescendo. E é por isso que Paulo escreve essa carta. É quase uma comemoração da força dele. Beleza. Mas qual era o segredo, então? O que fez essa comunidade não só sobreviver, mas crescer e florescer no meio da confusão toda? Paulo aponta para 3 coisas. 3 elementos que são tipo o DNA espiritual daquela galera. E a sacada principal aqui é que esses 3 pilares são ativos. Não é nada passivo. A fé deles não era só acreditar em algo na cabeça, era uma fé que atua, que bota a mão na massa, sabe? Que se mostra em trabalho real. O amor não era só um sentimento quentinho, era um amor que trabalha, que fazia eles se ralarem uns pelos outros. E a esperança, bom, não era um quem sabe um dia, não. Era uma esperança que persevera, que dava gás para eles aguentarem o tranco, o sofrimento. Olha só. O próprio Paulo resume isso de um jeito perfeito. Ele não dá os parabéns para eles pelo que eles acreditavam, mas pela prova do que eles acreditavam. É o trabalho que vem da fé, o esforço que vem do amor e a resistência que vem da esperança. Isso é incrível porque mostra que a fé de verdade sempre deixa um rastro, sabe? Deixa marcas que todo mundo consegue ver. Ok, vamos avançar um pouco. Paulo agora joga na mesa uma ideia que, à primeira vista, pode parecer bem complicada. A tal da eleição. Mas ele não joga isso para complicar, e sim como uma chave para a gente entender por que a fé deles era tão, mas tão poderosa. Então, eleição divina? O que isso quer dizer na prática? O que Paulo está querendo dizer quando fala que eles foram eleitos ou escolhidos por Deus? Para aquela galera e para o próprio Paulo, isso não era uma teoria maluca para ficar discutindo em seminário, não. Era uma coisa bem mais pé no chão, algo que dava para ver. Aí que tá o pulo do gato. Para Paulo, a eleição deles não era um carimbo de escolhido que eles receberam antes de tudo, não. Era uma realidade que se confirmava pela transformação na vida deles. Pensa assim, o evangelho foi oferecido para todo mundo, sem distinção. A prova de que eles realmente abraçaram a ideia, a mudança radical na vida deles, uma mudança que todo mundo via. Então, a eleição não é só uma coisa que você acredita. É uma coisa que você vive, que você mostra. Isso nos leva direto para outro ponto fundamental. A mensagem que os tessalonicenses ouviram não era só um discurso bonito, sabe? Não era uma filosofia inteligente. Tinha algo a mais ali. O Paulo faz uma comparação muito clara aqui. De um lado, você tem a mensagem que chega só na palavra. Ela pode ter uma lógica boa, um discurso bonito, mas no fim das contas, ela só informa. Do outro lado, tem a mensagem que eles receberam, que veio também em poder. Era tipo uma dinamite espiritual, uma força que vinha do Espírito Santo e criava uma certeza, uma convicção lá no fundo. Uma mensagem que não só informava, ela realmente transformava a pessoa. E essa era a base de tudo, a base da fé deles. A fé deles não estava apoiada na inteligência do Paulo ou no poder de convencimento dele, de jeito nenhum. Estava firmada no poder de Deus, um poder que eles viram e sentiram na própria pele. E isso cria um tipo de certeza que só palavra, por mais bonita que seja, nunca vai conseguir criar. Agora, vamos ver como toda essa mudança que aconteceu por dentro começou a transbordar, a se espalhar e a contagiar todo mundo ao redor. A jornada deles começou de um jeito bem simples, na verdade. Eles olharam para o exemplo de Paulo e da turma dele, viram que eles enfrentavam o sofrimento com alegria e pensaram, é isso que a gente quer. Eles decidiram imitar. Eles se tornaram cópias do exemplo que viram, mesmo sabendo que isso ia custar caro, que eles iam passar pela mesma perseguição. Só que aí acontece uma coisa fantástica. A cópia ficou tão boa
tão verdadeira, que eles mesmos viraram o original, viraram o modelo. A fé deles ficou tão famosa que o Paulo chega a dizer que nem precisava mais falar nada, porque a história deles já tinha se espalhado por toda a região. Todo mundo já falava da fé dos tessalonicenses. Eles passaram de imitadores para o próprio exemplo a ser seguido. E no centro de toda essa transformação, o que a gente encontra? Uma conversão de verdade. O texto mostra que é uma virada de 180 graus. É uma virada em duas direções. Primeiro, você se vira de costas para o passado, larga os ídolos, o jeito antigo de viver. Mas não é só isso. Ao mesmo tempo, você se vira de frente para o futuro. Você passa a servir a um Deus vivo e a esperar ativamente pelo retorno de Jesus. É uma mudança total de direção na vida. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. A história dessa comunidade de quase 2000 anos atrás acaba sendo um espelho para a nossa própria fé hoje. Será que a nossa fé é só uma lista de coisas que a gente acredita guardada dentro da gente? Ou será que ela é uma força que age, que transforma, que aparece no nosso trabalho, no nosso jeito de amar, na nossa capacidade de aguentar firme? A fé deles era contagiante. A pergunta que fica é: e a nossa? É também?